O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Jorge, rogai por nós. São Sebastião, rogai por nós. Podemos sentar. Queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo, que rezam conosco aqui na paróquia, você que reza conosco em casa, a palavra de Deus traz para nós hoje, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, mais um dos grandes momentos realizados por Jesus durante a sua vida pública. A cura de hoje traz para nós alguns elementos que merecem a nossa reflexão. Vivemos hoje num mundo que valoriza aquilo que aparece mais. Mas Jesus quer nos ensinar que a sua ótica, a sua maneira de ver é absolutamente diferente. Ele é aquele que enxerga o que ninguém vê. Ele é aquele que percebe o que os outros não conseguem perceber. Então vamos analisar esse belo trecho que São Marcos registrou dentro da sinagoga na terra de Jesus. Assim que ele entrou na sinagoga, disse o evangelista, imediatamente evidenciaram-se dois grupos. De um lado havia o grupo da onde estava esse homem sem nome, apenas chamado homem da mão seca. E do outro lado havia o grupo que tinha o nome, grupo dos fariseus e partidários de Herodes. Do homem não tem nenhuma palavra, não tem nenhum currículo da vida dele. Do outro lado nós temos uma definição, o objetivo, o motivo que levou aqueles homens até a sinagoga, até a casa de Deus. Eles estavam ali, disse o evangelista, para observar se Jesus iria fazer uma cura em dia de sábado e terem um motivo para acusá-lo. Aqui eu gostaria de chamar a atenção no primeiro ensinamento. Nós podemos entrar na casa de Deus dessas duas maneiras. Podemos entrar como este homem da mão seca, totalmente sem nenhuma despretensão, nenhuma
podemos dizer, expectativa, a não ser um encontro profundo com o Senhor, uma abertura profunda de coração, desejoso de que Ele realize aquilo que Ele quer realizar na minha vida. Esse é o homem da mão seca. É um homem que está ali aberto. Senhor, estou na tua casa, eu vim aqui para buscar aquilo que o Senhor quer me dar. E do outro lado nós temos esse grupo dos fariseus e partidários de Herodes, que não dão espaço para Deus. Eles já estão pré-definidos, eles já determinaram a razão pela qual eles foram na casa do Senhor. Observar Jesus, ver se Ele faria a cura e terem um motivo para acusá-lo. Com esse tipo de coração, Deus não consegue trabalhar, porque é o tipo de coração que já determinou que aquilo que Ele sabe é o melhor. Então nós podemos aprender hoje com esse trecho, de que lado nós estamos. Oxalá nós estejamos do lado deste homem, abertos, despretensiosos, totalmente disponíveis para acolhermos aquilo que o Senhor quer nos dar nesta noite. E aí quando Jesus entrou, os olhos dele vão direto para o homem. Olha para o homem da mão seca e diz para ele: levanta-te e vem ao meio. E aí, aquele homem que até então estava no anonimato, aquele homem que até então estava escondido, ele recebe duas ordens de Jesus. Primeiro, levanta-te e vem para o meio. Jesus o expõe. Aí a gente pode perguntar, qual será o objetivo de Jesus expor aquele homem? Quando Jesus expõe alguém na Bíblia, nunca é para humilhar, nunca é para rebaixar. Quando Jesus expõe alguém na palavra dele, na Sagrada Escritura, é porque Ele quer que Deus seja glorificado através daquela pessoa. Então aquele homem levantou-se do lugar dele e veio por meio, ficou em pé. E nessa hora, com ele em pé, Jesus vira-se para o grupo dos fariseus e partidários de Herodes e faz duas perguntas. Ele disse duas frases, duas palavras para o homem e fez duas perguntas para aquele grupo astucioso que estava observando Jesus. O que é permitido fazer no dia de sábado? O bem ou o mal? Deixar uma vida morrer ou viver? Vejam que pergunta sábia de Jesus. O que é permitido fazer no sábado, vocês, grupo de Herodes e fariseus? Fazer o bem ou fazer o mal? Deixar uma vida morrer ou deixá-la viver? E aí disse o evangelista, eles não responderam nada, porque realmente não tinham o que responder. A pergunta de Jesus foi tão profunda, a pergunta dele mexeu tanto com o coração deles, porque eles não tinham argumento, a não ser o silêncio. E aí Jesus volta-se para todos. E interessante, porque nós vamos encontrar hoje dois sentimentos no coração de Jesus bastante humanos, que muitas vezes estão também nos nossos corações. Sentimento de ira e de tristeza. E ele justifica por quê? Por causa da dureza dos corações daqueles homens fariseus e grupos dos partidários de Herodes. Dureza de coração. Como que dizendo, como que vocês não percebem
a oportunidade que está sendo oferecida a vocês. Abram o coração, aproveitem a presença do Filho de Deus no meio de vocês. Mas aí entra a liberdade humana. Deus não pode fazer aquilo que é nosso. Eu tenho que decidir querer Deus. Eu preciso decidir querer o bem, querer a vida, escolher o Senhor. Ele me chama, mas eu preciso escolhê-lo. E aí, aquele grupo fecha ainda mais o coração, e aquele homem, Jesus dirige a terceira palavra. Foram 3 palavras dirigidas para o homem. Estende a mão. E ele estendeu a mão, me disse o evangelista São Marcos, imediatamente a mão ficou curada. 3 palavras, uma atitude, obediência. Levanta-te, vem para o meio e estende a mão. Ele fez as 3 coisas que se resume numa única palavra. Obedeceu a voz de Deus, se expôs, mas Deus foi glorificado através da sua cura. Enquanto ele celebrava a cura da sua mão, enquanto ele celebrava o poder de Deus na vida daqueles que se abrem, termina o Evangelho dizendo que, ao saírem, os fariseus e os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Então, a morte de Jesus foi determinada nesse dia. Dentro da sinagoga, os fariseus decidiram: mataremos Jesus. Vejam, meus amados irmãos e irmãs, o poder que nós trazemos conosco. Nós podemos chegar também secos, como chegou esse homem hoje. A mão seca significa tudo aquilo que talvez está sem vida, sem esperança. Chegamos com a nossa fé seca, a nossa esperança seca, a nossa alegria seca. Mas Deus pode transformá-la pelo poder da sua palavra, se nós acreditarmos e nos abrirmos a Ele. Ou podemos nos fechar e decidir eliminar Jesus da nossa vida. É tão grande o poder da liberdade humana que nós podemos também dizer não para o Senhor. Então hoje, meus queridos irmãos e irmãs, vamos ficar do lado desse homem que não tem nome. O não ter nome na Bíblia é justamente para que eu e você nos coloquemos no lugar dele. O que está seco na nossa vida? O que precisa que Jesus devolva a vida? O que precisa renascer na minha vida a partir da palavra de Deus? Saiamos do grupo dos observadores de Jesus e passemos para o grupo dos seguidores de Jesus. Não basta observar Jesus, não basta admirar Jesus, é preciso segui-lo. E ele disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e caminhe atrás de mim. Então assim nós temos a certeza de que nós conseguiremos experimentar o que esse homem experimentou hoje na sinagoga. São Sebastião fez essa escolha. Um jovem militar que servia o exército romano decidiu por Jesus, morreu por Cristo, decidiu pelo Senhor. Assim como nosso padroeiro São Jorge, também São Sebastião morreram de formas diferentes, mas pelo martírio, dando a vida por Cristo. O mártir de hoje não é aquele que morre só por Jesus,
Ser mártir hoje é viver por Jesus, é decidir por Jesus, é querer estar com Jesus. Vamos pedir essa graça ao Senhor por intercessão de São Sebastião, para que nós também, ouvindo essas 3 palavras ditas para esse homem do Evangelho, tomemos consciência da nossa possibilidade de fazermos mais do que estamos fazendo. Levanta-te do desânimo, da tristeza, do medo, vem para o meio, se exponha, confie no Senhor e estende a mão. Estende a mão para receber as graças que Deus quer te dar. Estenda a mão para a pessoa que ainda nesse tempo de pandemia, não necessariamente teremos que tocar a mão do irmão, da irmã, mas estender a mão é estar disponível para ajudá-lo naquilo que precisar. Estendemos as mãos para as famílias em luto, de forma especial, familiares do César aqui presente, por quem rezamos hoje, os demais que perderam também seus entes queridos. Vamos estender a nossa mão em prece ao Senhor, para que traga o consolo aos familiares e a certeza da ressurreição. Que Cristo vivo, presente na palavra e na Eucaristia, nos dê um coração aberto para colocar em prática a sua palavra. Assim seja. Amém.